Olá, boa noite. Estou aqui ao vivo às 20 horas com a live aqui no Instagram para a gente poder falar e conversar sobre a questão da pressa. Vou aguardar aí os colegas da live, meus colegas, parceiros da live que me acompanham já há alguns anos. Hoje vamos conversar sobre a pressa e o quanto isso interfere no nosso modo de ser, de viver. Comecei a fazer as lives na época da pandemia e continuo fazendo mais esporadicamente, mas o objetivo da live é trazer essas reflexões com diversos temas a partir da vivência de vocês poderem olhar para a vida, olhar para os temas e refletir o seu modo de viver, né? Gostaria aí de agradecer a presença das pessoas que me acompanham. Eu também tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Quem quiser se inscrever, lá tem alguns vídeos. Enfim, estamos aqui para provocar reflexões sobre a nossa vida. Não sei se o áudio, né, e a imagem está tudo bem. Gostaria de agradecer a presença do Gilson, da Jojo, Caixinho Jojo, né, das pessoas que estão presentes aqui. Obrigada pela parceria. Mas eu já peço, se vocês quiserem também dividir essa live com alguém, né, no sentido de repensar sobre a questão da pressa, né? Boa noite a todos. Gilson, a imagem e o áudio está ok? Se vocês puderem me dar um retorno para a gente poder, né, começar aqui a live para pensar sobre a pressa como esse novo autoabandono. É uma reflexão importante, porque a gente sabe que a gente está vivendo na pressa, mas o quanto isso remete, né, sobre prejuízos na nossa forma de viver, nessa questão da ansiedade, enfim. É um convite para poder olhar, né, a relação com o tempo, com a vida. Gilson, obrigado. Então, o áudio e a imagem tá ok. Qualquer coisa me escrevam aqui, né? Nessa interação aí, né, no Instagram, vocês poderem também escrever, fazer essas reflexões, trazer perguntas, enfim, a gente poder aí, fazer essa troca aqui, né? A live ela tem um curto tempo, né, de 1 hora, então o objetivo é realmente trazer mais reflexões do que respostas prontas, né? Enfim, você que está aí ao vivo, né, poder pensar sobre a temática pressa. O Sérgio está presente, a Dani também. A pressa como esse novo autoabandono. Eu vou fazer uma introdução sobre a questão da sociedade, da pressa, e aí durante a live a gente vai fazer essas reflexões. Será que a pressa não é um novo autoabandono? Você na relação com a pressa, o que você esquece? O que você deixa de fazer com a pressa? Será que com a pressa você deixa de cuidar de você? Enfim, a pressa é algo corriqueiro, né? A pressa é algo do cotidiano, né? Corriqueiro atualmente nas nossas vidas. Obrigado, Sérgio. E é importante então trazer esse tema porque a pressa é algo do cotidiano que faz parte da vida das pessoas, né? E o quanto isso na nossa sociedade atual, o quanto a pressa ela até é estimulada, né? Ter pressa, a correria, eu diria que a pressa até virou um fenômeno assim de status. Sabe quando a pessoa ela se queixa da pressa, de que não tem tempo, isso vira um status, né, até de vangloriar essa pessoa, nossa, né, como se ela estivesse nesse padrão social, né, cultuado, né, pela correria. Então as pessoas, eu já vi pessoas falarem da pressa com orgulho, né, de que não, quando você não tem tempo para você ou para as coisas, com certo orgulho, porque ela está dentro de um padrão da sociedade atual de estar apressado. Então vamos começar a pensar
como que você representa a pressa para você na sua vida? Você cultua a pressa, você coloca ela no pedestal, você supervaloriza a pressa? Vamos refletir sobre isso. Quero agradecer a presença do Regis, do Rick Faria, obrigado pela sua presença. Então, eu estou dizendo que o quanto até a pressa ela é estimulada na sociedade atual, né? A gente tem uma sociedade da velocidade, uma sociedade da agilidade, da rapidez. Rick, boa noite, obrigada a você. Essa sociedade da destreza, né, da necessidade de encerrar, de acabar, de uma sociedade que você entrega as coisas, né, no prazo, antes do prazo, uma necessidade de você chegar logo, né? É uma sociedade de urgência, uma sociedade do apressado, né? E o quanto isso gera ansiedade, e lá pelas tantas questionamos até os sintomas da ansiedade ou das psicopatologias atuais. As psicopatologias atuais, muitas têm a ver com o nosso modo de viver. Então a pergunta, né, que eu te faço para você poder repensar aí é: como você vive no seu dia a dia a pressa, né? Se você tem consciência da pressa e dos seus prejuízos, né? Do quanto você tem os benefícios de estar apressado, né? Nessa forma de viver massificante, e do quanto você paga um preço alto por ser apressado. Então, uma pessoa que tem um ritmo mais lento, as pessoas, né, dizem essa pessoa é lenta, né? Você acaba rotulando as pessoas que têm um outro ritmo, né? Então, há algo para se pensar. Existem benefícios na pressa e as consequências de ser apressado. O Sérgio coloca que hoje as pessoas vivem, né, no automático e não pensam nas consequências. Obrigado, Sérgio. Sim. E a gente está aqui para pensar nessa forma de viver do apressado. Obrigado, Donizete, Jerusa. Os benefícios, né, se você quiser escrever aí, como viver sem tanta pressa, ou você consegue distribuir essa energia sua, você tem pressa o tempo todo no seu cotidiano? Né? Ou você consegue ter a pressa naquilo que você não consegue deixar de ser apressado? O que eu vejo nas pessoas, a gente até depois pode conversar um pouquinho sobre isso, o quanto as pessoas em determinados momentos da vida não precisa ter pressa e tem pressa. Já vi pessoas, né, caminharem rapidamente sem precisar estar apressado. As pessoas, às vezes, né, não precisam estar apressados, mas foram tão estimulados a ter pressa que são apressados sem precisar ter pressa. Enfim, a pressa como uma forma de viver que está trazendo muito prejuízo. Obrigado, Jaque, pela sua presença, o Douglas. O Donizete coloca aqui a pressa, né, por resultados, rendimento, né, laboral. Obrigada, Donizete. Sim, somos estimulados, ainda mais no ambiente de trabalho, né, na família. Você apressa o filho, você apressa seu marido, você apressa sua esposa. Estarmos apressados e o preço alto de viver assim, né? Vamos repensar sobre isso. Então, hoje o ser humano vive correndo, né? O que eu estava falando que até virou um status. Quanto mais você está correndo, mas você diz isso de uma forma, né, vangloriando. Que pena, porque de alguma forma estamos distorcendo os valores. Então eu acho importante, não que a gente vai frear, né, essa pressa, mas que a gente dá para melhorar, né, algumas coisas que você não precisa ter pressa, porque o que a gente vê, essa forma dinâmica de viver apressado, as pessoas não estão sendo calmas, as pessoas não conseguem mais ser tranquilas, as pessoas não conseguem tolerar, as pessoas não conseguem esperar, né? Então escreva aí, você é uma pessoa apressada? Você era apressado assim? Obrigado, Ronaldo, pela sua presença, o Fernando. Então o ser humano hoje vive correndo.
O Rick coloca aqui, tenho pressa de abraçar esse irmão, né? Douglas Felipe. Abraço, meu parceiro. Aí, Rick. O Rick enviando um abraço pro Douglas, professores de dança. Obrigado pela presença de vocês. E é muito interessante, né? O quanto a dança, o quanto a música é um exercício de estar no momento presente, sem pressa. E o que você faz no seu cotidiano que é sem pressa? Acho que é um ponto importante, tá? Então hoje as pessoas estão sem tempo, com pressa, com pendências para para entregar. As pessoas, e como a pressa, ela altera a percepção do tempo, como muda a relação com o tempo, com a sensação. E tudo isso realmente interfere no modo de viver, né? E no psicológico das pessoas. Isso interfere nas relações interpessoais, né? A pressa, a gente observa o quanto a pressa é como um sintoma da sociedade atual, né? Da sociedade contemporânea, né? A partir, por exemplo, da visão da psicanálise, ela é até compreendida como um mecanismo de defesa, né? Um mecanismo de defesa psíquica, para a gente, para o ser humano evitar, né? O vazio, para evitar o silêncio, para evitar o confronto, né, com alguns sentimentos. Então é um ponto importante, o quanto a pressa, né, pode ser um mecanismo de defesa, um jeito em que o ser humano encontra para não lidar com o silêncio, para não escutar suas emoções, para não ouvir o que está dentro. Então estou sempre fora, correndo, e aí eu não presto atenção em mim. Não prestando atenção em mim é um exercício de autoabandono, tá? Então, Douglas agradece o Rick, grande amigo. Ronaldo coloca a questão da causadora de ansiedade, sim, né? O quanto este modo de viver apressado com certeza vai estimular maior ansiedade. Para algumas pessoas, essa ansiedade, né, acaba sendo uma patologia, né? Mas mesmo que ela não seja uma psicopatologia, já é um modo de criar ansiedade. A Jerusa coloca, tudo que faço é correndo e com essa pressa estou deixando de viver o momento. Obrigada, Jerusa. Sim, o quanto, né, a maioria das pessoas estão fazendo isso, Jerusa, assim, o quanto estamos deixando de viver o momento presente. E quando você tem essa consciência, o convite é que você possa estar novamente conectado com o momento presente, sabe? Tomar café devagar, arrumar as coisas, né? Quando você acorda, né? Essa consciência corporal, essa consciência do que você está fazendo para sair, né, do automático, tá? Para tentar estar presente, para não apressar tudo o tempo todo. Já é um grande passo quando você tem essa consciência e consegue mudar pequenas coisas sem a pressa. O convite aqui é o que você pode fazer sem pressa, que você não está conseguindo fazer. O Sérgio coloca que antes era acelerado, né? Hoje, por causa da idade, não leva tão a sério, não quero acelerar a morte. Ah lá, não quer acelerar a vida, né, Sérgio? Porque acho que esse é um ponto importante. O quanto somos mais maduros e a gente pode aproveitar isso, né? E estar no aqui e agora e poder dar esse tempo, essa pausa. Muito importante isso, né? E esse convite de pensar o quanto a pressa é um mecanismo da gente não olhar para o que está aqui dentro, porque eu estou correndo fora, eu estou fazendo coisas e eu estou deixando de sentir, né? Obrigado, Rubens, pela sua presença, boa noite. O Douglas coloca aqui, né, muito cavaleiro tem pressa na dança, não curte o momento, né, fica correndo e tenta fazer 200 passos em uma música e não consegue sentir a dança. Obrigado, Douglas. Douglas, um abraço aí pra Dani, pra sua esposa. Verdade, né, até mesmo na dança, né, que eu tava dando esse exemplo da conexão com o corpo, com o momento, há muitas pessoas mesmo, há muitos cavalheiros e até as damas, né, que querem fazer coisas apressadamente, querem, né, atuar na performance, quer fazer vários passos e não consegue sentir a música, não consegue conectar com o corpo. Então, a gente até pode fazer uma roda de conversa aí com os dançarinos sobre essa questão de fazer as coisas com calma, sentindo cada passo, cada movimento,
de uma forma intensa, né? Entregue naquele ato de fazer isso e não correndo para fazer, né? Então, até em movimentos da dança, a pessoa pode estar acelerada, né? E é um convite para a gente refletir, sabe? Do quanto é um trabalho difícil, mas possível de se fazer no cotidiano, né? Então, essa aceleração, essa busca constante de atividade, de estímulos, né? Pode realmente ser forma da gente não entrar em contato, né, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos dolorosos, né, e o quanto isso interfere na insônia, né, o quanto isso interfere na irritabilidade, né, nessa aceleração mental, né. Então isso traz consequências, né. Então o quanto estar o tempo todo fazendo acelerado, com pressa, faz você não sentir o que está dentro de você e até mesmo os conflitos psicológicos internos, tá? Quando que você sente e vive o que está aqui dentro de você? E isso vai fazendo com que você se distancie de si mesmo, estando aqui fora apressado, e apressar é apressar o tempo. Apressar o tempo é apressar a vida. Então, quando você reflete que você está apressando a sua vida, o que você quer com isso? Talvez você não tenha tanta consciência ou não conseguiu ainda fazer essas mudanças, mas o convite para a reflexão é você estar apressando a sua vida, não vivendo a vida no momento presente. Então é algo... Chega até a ser violento. Olha o que você faz. Olha o que você faz com você no dia a dia. Olha com o que você faz com o tempo. Olha como você vai vivendo, né? Estando lá, não estando aqui, e essa pressa, né? Essa pressa faz mal, né? No lado psicológico, o quanto essa pressa prejudica, né, a elaboração das questões internas, psíquicas, de lidar com os nossos conflitos, com os nossos dramas, com os nossos medos, essa urgência psíquica, sabe? Essa urgência subjetiva que não permite esse tempo, né? As pessoas querem resolver rapidamente as emoções, as coisas, não dá esse tempo, não dá essa pausa, não faz o processo, enfim. E a gente vê até nós, né, que somos mais maduros, estamos vivenciando isso. Imaginem jovens, né, os adolescentes, imaginem as crianças, o quanto isso vai repercutir mais ainda prejuízos na saúde psicológica, na saúde mental, né, de jovens e crianças, né? Então essa pressa, essa aceleração, ela não permite pausa. E pausa faz bem à saúde psicológica, né? A pausa ajuda na nossa saúde mental, né? Porque a pressa, ela gera tensão, a pressa gera pessoas impacientes, a pressa gera pessoas estressadas, a pressa gera pessoas intolerantes, né? Esse ritmo acelerado, né? Esses pensamentos acelerados, né, gera insônia, alteração da memória, ansiedade, como a gente já disse. E essa frase, né, você já escutou ou você já falou, eu não posso perder tempo, não tenho tempo a perder, né? O quanto é algo para a gente pensar. A gente perde tempo correndo. Você quer fazer o que com o tempo, né? Se aprender nas suas mãos, congelar, o tempo passa. E como você passa pelo tempo, e falar do tempo é falar da vida, e como você passa, né? Como que você vivencia a sua vida nesta correria, né? Tem uma pesquisa, né, do Instituto do ISMA, né, que eles falam que 70% dos brasileiros, né, economicamente, né, ativos, né, 70% dos brasileiros economicamente ativos, né, sofrem de estresse, né? Então, a pergunta que eu digo para você, você na pressa sofre do quê? Você na pressa tá com muito esquecimento,
Você na pressa é muito estressado, você na pressa não, né, não tem consciência do que você está fazendo, você na pressa age por impulso, você na pressa é uma pessoa estressada, você na pressa interfere na sua relação com o outro, então interfere na sua convivência com os outros. Você na pressa quer que as coisas sejam do seu jeito. Você na pressa não cuida de você, né? Então repense aí, você na pressa. Ou você com as pessoas que você convive, como elas são na pressa, né? A pressa, ela estimula, né, esse senso, né, esse comportamento de alerta, que é a tensão, né? Então, o tempo todo você está tenso, você está em alerta, né? E como as pessoas trazem esse sofrimento, né, de que tudo pode acontecer, de que né, essa busca desenfreada pelo controle, né? Fica até excessivo, assim, né? Então, se a gente for analisar, assim, né, os sujeitos que somos nós, sujeitos que correm, andam apressados, mesmo quando não precisam, né? É essa exigência de que nos apressemos o tempo todo. Parece que a gente não para pensar muito nisso, né? Mas o quanto eu estava repensando sobre esse tema, do quanto eu atendo na minha clínica, essa demanda dos apressados, dos ansiosos, né, dos estressados, né? E aí a gente tem essa exigência realmente aí do mercado do trabalho, né, do cotidiano, da sociedade atual, né, das formas dos laços sociais, das instituições formadoras, das tecnologias, da mídia, né? A pressa e a sua relação com o imediatismo. Mediatismo, né, tem a ver com a ansiedade, o mediatismo tem a ver com esse modo do imediato, né, em realizar algo em que você não usa mais a paciência, a tolerância, a calma, né? Eu gostaria de trazer o quanto essa relação com a pressa versus não ser uma pessoa mais tranquila, né? Mais em paz para fazer as coisas, né? Você vai fazendo e você entra no modo de agir em que isso está prejudicando a saúde mental, né? E aí eu vejo até, eu dei esse exemplo de pessoas, mesmo em horas de folga, as pessoas vivem, né, em função da pressa, né? Se você já faz isso mesmo não precisando, em férias tem que sair correndo, né? Ou se acontece alguma coisa, não consegue vivenciar aquilo, você quer controlar, né? Se você vive apressado mesmo quando não precisa, porque é tão estimulado o apressar-se que quando não precisa, né, você já está habituado a ser uma pessoa apressada, né? Tem até a síndrome do pensamento acelerado, né? Tem a questão da síndrome da pressa, já ouviu falar? Síndrome da pressa, né? São nomeações aí das formas, né, de nomear aí as falas e o sofrimento, né? O síndrome da pressa, né? Que afeta essa saúde emocional e a física, né? Porque fica nesse automático de estar apressado, né? E o quanto essa pressa, ela aumenta o risco de infarto, né? Gastrite, úlceras nervosas, aumenta a pressão arterial, as dores musculares, né? É porque a pessoa não consegue relaxar, né? Distúrbios do sono. Então, o quanto a pressa traz prejuízos também, né? No aspecto físico, além do aspecto psicológico, né? E eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, assim, né? Você é uma pessoa que tem consciência da sua pressa? Você quer mudar isso? Você já tentou mudar isso? Você nunca parou para pensar a sua forma de viver versus a pressa? E o quanto estar apressado,
o quanto isso pode estar afetando a sua vida. Ou você conhece pessoas que são afetadas por ser apressadas, né? E quando você apressa a si, você está apressando a sua vida, né? O quanto isso faz com que você busque atalhos na forma de viver e impede você de viver a caminhada, né? Então, por exemplo, às vezes um exemplo do cotidiano mesmo, assim. Você faz as coisas no automático, você acorda, você escova o dente, às vezes você sai correndo, né? Você não consegue estar conectado ali, fazer as coisas com pausa, com calma. Não precisa ser muito. Se você conseguir ter essa consciência de fazer as coisas, né, se conectando, né? Tem, né? Às vezes isso é super estimulado. Você tá com o celular, tá no notebook, tá escutando alguma coisa, né? Do quanto né, as sensações estão sendo estimuladas e você, né? E você não precisa diminuir. Você precisa escolher, né? Escolher aquilo que você vai se conectar, não tudo, né? Se você está vivendo apressado, você está apressando a sua vida, né? Enquanto a gente vê até crianças, já tive experiência assim com crianças pequenas, apressadas, né? Aí impaciente, né? Não consegue terminar um brinquedo, elaborar. Quanto isso interfere na elaboração, quanto isso pode ser realmente um mecanismo de fuga da sua realidade, das suas questões psicológicas internas, né? A gente estava falando de crianças, o quanto as crianças têm a agenda cheia, estão cansadas, né? Estão sobrecarregadas em várias tarefas e é uma correria. A gente até tem esse hábito, né, de falar isso, essa frase no cotidiano, estou na correria. E quanto, às vezes não dá mesmo, assim, você tem um compromisso depois do outro. O que eu estou sugerindo e fazendo a gente pensar o quanto, quando for possível, e às vezes dá para ser possível algumas experiências, você está ali, né? Não dá para, nessa correria excessiva, quando que você consegue não estar na correria? Pense nisso, quando que você consegue não estar na correria? Acho que cada pessoa ela sofre também de forma diferente, né? A ação do tempo. Como que você lida com a ação do tempo, com a correria, né? E repensar o seu tempo é repensar a sua vida, né? E o que é prioridade para você. E acho que essa reflexão, né? O que estamos perseguindo com tanta pressa? Eu corro para quê? E aí, às vezes a pessoa até fecha o dia, fiz aquilo, tal, né? Ela entregou o trabalho, ela resolveu o problema lá do filho ou com a esposa, ela fez várias coisas e aí ela fez as tarefas, as obrigações, mas aí quando ela vai estar conectada com ela está tão exausta, ela não consegue vivenciar nem o prazer disso tudo, né? Ela quer. Ou às vezes a pessoa não consegue nem dormir, aí tem que tomar um remédio para dormir, para desacelerar. Então é algo para se pensar, né? O que estamos querendo com essa tanta pressa? Aonde você quer chegar com a pressa? Você quer chegar para quê? Quando não ter pressa? Acho que tem a importância de refletir, né, sobre essa inquietação também, porque a inquietação está ligada com esse modo de viver, né? A inquietação no ritmo acelerado da vida, né? E essa busca incessante por atingir objetivos, né? Por fazer coisas, por entregar coisas, né? Sem pausa para refletir, sem pausa para sentir, sem pausa para remodelar, sem pausa para reformular, né? Estava pensando quanto essa pressa parece que é uma corrida, sabe, uma corrida? Opa! Uma corrida, você está correndo, né? Viu? Alexandre
Salles, bem-vindo aqui, Felipe. A Jaque colocou até essa questão de sentir vergonha de não estar nessa pressa toda, né? A pressa me deixa angustiada. Tem que saber lidar com as pessoas que vivem assim. Então, é importante, né, Jaque, o quanto essa distorção de valores, você, né, uma pessoa que se sente do seu ritmo, na forma de você agir, do quanto você preservar isso, você cuidar disso, né? E lidar com a pressa do outro, com a cobrança do outro, do quanto você pode falar sobre isso, do quanto você cuidar disso para você tirar essa vergonha, porque na verdade nós que deveríamos ter vergonha, né? O ser humano deveria ter vergonha da pressa dele, e não a pessoa que está mais calma, né? Você está sendo verdadeira com a sua emoção. Então, se para você essa pressa traz angústia, é uma resposta, é uma verdade que precisa ser muito respeitada. O que é importante é dizer isso para o outro, sabe? Às vezes você já, né, você vai conectar com o outro, às vezes você se apressa um pouco mais no seu ritmo, mas diga para o outro que você tem um outro ritmo, né? Que você, e não sinta vergonha, na verdade, sinta gratificada da coragem que você tem de assumir que você tem um outro ritmo, sabe? Falar sobre isso, pontuar, respeitar isso, né? E colocar isso em evidência para o outro, se empoderar, né, da sua forma de viver. Felipe, obrigado pela sua presença. O Sérgio coloca, né, que hoje as pessoas levam a vida muito a sério e não sabem a questão do lazer, da diversão, sim. E até, Sérgio, no lazer e na diversão as pessoas não conseguem relaxar, sabe? É o mais fazer, é o mais se divertir, sabe? É uma pressa. Então, realmente, a gente traz aqui o convite para a capacidade do ócio, do lazer, né? E você relaxar, né? A Jerusa traz, né? A como eu queria ser uma pessoa mais calma, né? Mas acho que é um exercício, sabe, Jerusa? Assim, você tem essa consciência, vai se acalmando, vai fazendo as coisas no cotidiano com entrega, com conexão com aquilo que você está fazendo. Conversa com você na hora que você está ali. Agora dá para eu fazer as coisas com mais calma? De repente, exemplo, você está na casa sozinha, não tem ninguém, não precisa corresponder a ninguém. De repente você está sozinha lá, em vez de você fazer o café correndo, de repente você faz com calma, você tem ali uma meia hora, uns 40 minutos com você. E quando você estiver com você fazer esse exercício de fazer coisas com calma, não há pressa. Sabendo disso, porque às vezes quando você começa a fazer isso, você fica mal, porque você está acostumado a fazer tudo correndo. Mas quando você está ali, lembra, se conecte com a importância de não estar fazendo as coisas com pressa. Que você possa estar lá, se conectando, fazendo, né? Saboreando o café. Esse exercício, né? De sentar, de olhar o pôr do sol, né? De você escutar uma música sem estar fazendo várias coisas. Se acalma. Se acalma em algumas atividades do cotidiano que você pode fazer sem pressa. Então a pergunta, Jerusa, é o que você pode fazer sem pressa dentro do seu possível, do seu cotidiano? Pensa nisso assim. O Gilson coloca que já foi mais frenético, né? Que bom que você já foi, né, Gilson? Obrigado pela sua contribuição. Frenético, e aí vai, e aí fala, ai, como é bom ter a coragem de não precisar mais fazer tudo correndo. Sabe, de se dar o direito. E quando alguém cobrar isso de você, você falar, não, estou mudando isso. Não quero estar nesse automatismo da correria. Tentem até mostrar isso para o outro como um valor, como algo importante para você. É porque daí é uma alteração de consciência e do seu direito de se acalmar e não fazer tudo com pressa. É uma permissão, você vai ter que se permitir fazer isso assim. Eu estava pensando quanto parece que você está correndo, né? Você está numa corrida do quê? Então, repensar, né? O quanto você vai priorizando, né? A quantidade, né? Em detrimento da qualidade, do quanto a velocidade ela ganha, né? Uma preferência
em relação ao aproveitamento, né? O quanto a gente perde a caminhada, né? E você quer essa busca por resultados, em vez de experimentar a experiência. Essa pressa, né, excessiva, ela remete a ansiedades, as expectativas irreais, né? Essa pressão, esse perfeccionismo, né? Tem até esse medo de ficar para trás, o consumismo, as comparações. Né? O tempo todo se comparando com o outro, então você não pode perder tempo, você tem que estar lá. Você não precisa, porque você não é o outro, tá? E qual é o impacto da pressa na sua saúde física e psicológica, tá? Desacelerar, né? O quanto melhora a saúde psicológica, melhora a relação com você mesmo, até na criatividade, melhora no relacionamento, aproveitar melhor o momento presente, que é o que a gente tem, né? A Jaque coloca, mas a maior parte das pessoas confunde calma com preguiça, porém não entende que cada um tem seu tempo. Verdade, Jaque. Hoje mesmo eu escutei no consultório, né, as palavras, se o meu ritmo é outro, essa questão ser lerda, e aí você te julgam, porque você tem um outro ritmo, né? Não é preguiça, é outro ritmo, você tem um outro processo, respeitar isso é importante, né? Como a Jaque colocou, não é deixar de fazer algo, mas fazer com atenção, com calma, né? Na verdade, diante da correria toda, é você que está mais saudável, né? Então, será que a maioria está saudável ou a maioria está vivendo na massificação da pressa? Então, honre isso, Jaque. Fale com... Não fique receosa, né? Fale que você tenha que ficar do seu lado, você faz as coisas no seu ritmo, com a sua atenção, com a sua calma. E acho que é importante assumir isso para você. E para o outro que está próximo de você, na medida do possível, né? Então o tempo está passando rápido demais, até as pessoas falam um pouco isso, né? O tempo está passando, mas vai passar mesmo para esse modo de viver, né? Tem a ver com a forma que o ser humano está vivendo, acelerando a vida. Vivendo no amanhã, né? Sem saborear o hoje, né? Essa ânsia também de ser reconhecido, né? Essa coisa de procurar ultrapassar os limites o tempo todo, né? E essa busca de querer saber o que vem depois. Olha só, nós humanos querendo saber o que vem depois, né? Por que eu preciso saber o que vem depois? É para controlar? É para garantir o quê? Não estou falando que você não planeje, que você não se organize, não é isso. Mas essa ânsia de querer saber o que vem depois. Antes mesmo do que está por vir, você já quer estar lá. Onde a gente chega nesse, que nível é esse do ser humano de querer saber o que vem depois? Isso não é para refletir, gente? Querer saber o que vem depois. Você não quer saber o que está agora? Olha que diferença. Querer saber o que vem depois. Queira saber o que você está vivenciando, sentindo agora. Né? Essa obrigação de fazer tudo, né? De alta performance, né? Você ser tudo, né? Você fazer tudo, ser tudo, né? Não parar, né? O tempo todo tá fazendo, né? E aí o ser humano desaprende a esperar, né? E essa sensação que a gente falou de estar se sentindo falhando, porque você não consegue acompanhar, dar conta de tudo. Então, quando a pessoa não consegue dar conta de tudo, ela se coloca, ela se julga, ela se culpa, né? E quando ela fica mal, ela fica com a sensação de dívida, de estar falhando diante de que você não vai corresponder a tudo, a todos, o tempo todo, sabe? O quanto isso gera uma ansiedade, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que se incomodam, né? Com o menor instante do ócio, de não fazer nada, né? Se entregar ali no momento presente, né? Conseguir ter o prazer de não fazer nada, né? Quebrar essa autocobrança de estar sempre fazendo algo produtivo. Já escutou essa frase?
Ah, já muita gente já fala assim, enquanto eu tenho que estar fazendo alguma coisa que eu estou produzindo, que eu estou aprendendo, né? Será assim, quanto isso diz respeito à nossa forma de viver, né? Porque todos os dias somos bombardeados, né? Até com frases positivas, né? Essa questão assim, né? Seja a sua melhor versão, quem quer faz, né? Saia da zona de conforto, essas frases assim, né? E a pessoa que não consegue fazer isso, atingir, ela se sente realmente culpado, né? A pessoa se sente culpado até de descansar. Parece que a pessoa tem que ficar doente para ela conseguir descansar ou não fazer, né? Toma cuidado com a positividade tóxica, que é essa cobrança de estar bem fazendo o tempo todo, né? Sabe essa frase, não dei o melhor de mim, né? O quanto as redes sociais, né, estão aí também contribuindo para essa cobrança, né? E aí o indivíduo acaba se maltratando nisso, né? Porque ela ultrapassa, não conhece seus limites e vai fazendo, né? Essas receitas de viver, né, a partir de um padrão social, isso faz muito mal, né? Então pense você em relação à pressa e a ligação com essa falta da calma, né? Essa precipitação, né? Essa necessidade de fazer algo com rapidez. Repense isso no seu dia a dia. Nem tudo você precisa fazer de forma rápida, né? Tá? Então repense sobre isso. O Sérgio coloca aqui: as pessoas não vivem o presente, né? E aceleram o futuro. Sérgio, acelera o futuro, mas o futuro, na verdade, ele não existe. O que eu estou acelerando? Na verdade, eu estou acelerando a mim mesmo, né? Nesse sentido de não viver o presente. Então, eu diria assim, uma reflexão para vocês. A sua pressa pode esperar? Será que ela consegue? Que na verdade é você. Você pode esperar? Como você pode pausar? Como você pode fazer essa mudança na desaceleração? Como você pode pausar? Como você pode ir a seu favor, né? Como que você pode ficar do seu lado e não ficar se apressando? Ter maior consciência do modo de viver, do seu jeito de viver na relação com a pressa. Se desapresse, se desapegue da pressa o tempo todo, né? Repense sobre isso, assim. Se você consegue, né, fazer coisas com mais calma, nessa presentificação, sabe? E aí é um exercício também de você ir para a natureza, você estar conectado com o seu corpo, você relaxar mais, né? A relação aí com a própria respiração, a relação com o seu corpo, tirar esse tempo para você, né? No dia a dia, ou quando for possível. Crie esse tempo, construa, se priorize, né? Essa experiência também com o silêncio, ficar sozinha no silêncio, é algo que ajuda muito, né? Nessa relação com a pressa, é o oposto, né? Fica no silêncio. Mas aí você precisa suportar, escutar o que vem dentro. Por isso que as pessoas estão aceleradas, como um mecanismo, muitas vezes, até de fugir disso, né? A relação com a meditação, sabe? Essa mudança dos hábitos da rotina. Viver cada coisa de uma vez. E o convite para você nessa semana é que você possa, na rotina do seu cotidiano, você possa mudar pequenos hábitos e tirar algumas pressas dos seus hábitos, tá? O Pedro, bem-vindo. A Jerusa coloca assim, por causa até da pressa, ela criou essa ansiedade, né, que só faz mal, mas que você possa fazer esse trabalho com você, sabe, Jerusa, assim, cuide disso, cuidar disso é cuidar melhor de você, né. A Jaque fala que tem a filha, né, e percebe que isso já é exigido desde a escola. Tenta conversar lá com a escola também, eu sei que é difícil, né, porque tá aí a cobrança na escola, nas instituições formadoras, de assumir, né, de tentar na medida do possível, você dar esse tempo para ela na sua casa, sabe, ela respirar, fazer as coisas com calma, né, eu sei que é difícil, né, mas preserve ela disso, assim, o tempo dela nas coisas, sabe?
É difícil porque a família às vezes tem essa tendência de cuidar, de ser mais calma, né? E aí a escola faz outra coisa, como a Jaque está colocando aqui, pois a cobrança deles aparece. Acho que é até legal conversar com os filhos, sabe? Aqui em casa a gente tá, a sociedade tá assim, a escola, até conversar do quanto trazer ela para consciência e no dia a dia dela em casa, com as amiguinhas, com vocês fazerem coisas sem pressa. Sei lá, você tá com ela no parque, tá ali, né? Se superestima, eu tenho que estar fazendo tal coisa. Não, agora a gente vai fazer isso. Concentrar, né? Tá ali presente naquilo, né? Com menos estímulos e com mais entrega naquilo que você está escolhendo fazer, né? Então, acho que é importante né? O quanto o ócio, não fazer ou fazer menos, convoca a nossa capacidade de ressignificar a vida, sentir a experiência presente. Convite do que vai, ao contrário, ali, né, o que vai questionar a pressa é sentir a experiência presente. Que você possa começar a semana repensando sobre isso, né? Seu tempo, sua vida. Né? Seu tempo, sua vida. Acho que a relação com a pressa é a sua relação com a sua vida, com o modo de viver, né? Porque você na pressa, você pode estar abandonando você. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você na pressa, como que você pode estar se abandonando? Na correria. Você leva você na correria, o que você faz com você? Obrigado, Rubens, pela sua presença. Pensar um pouco nisso, né? Se você na pressa, você está se auto-abandonando, né? Eu gostaria até de fazer essa pergunta. Onde você está na sua pressa? Parece que a pressa está lá na frente, você está aqui atrás. Você nem olha para você quando está na pressa. Quando você está na pressa, você não sente. Quando você está na pressa, você não respira direito. Onde você está na sua pressa? Onde você se coloca para você fazer a correria? Você se distancia de si na pressa? Você na pressa esquece de beber água, você na pressa esquece de comer, você na pressa não tem tempo para você, você na pressa não tem lazer, você na pressa você não se silencia, você na pressa então não conversa mais com você, você na pressa você não se escuta. O que você faz na pressa que é uma forma de abandonar você? Escreve aí. Ou você conhece alguém que na pressa se deixa. Se você conhece alguém que se na pressa a pessoa se abandona. Se você na pressa maltrata você. Se você na pressa você deixa você para trás. A Jerusa coloca, é isso mesmo, me abandonei. Porque também tem toda uma trajetória, né? A pessoa vai, né? Ela tem as tarefas, os papéis sociais, ser esposa, ser pai, ser mãe, né? A correria, e vai juntando as tarefas, as obrigações. Isso também vai juntando, sabe, Jerusa, o quanto os papéis sociais já faz com que a própria pessoa se esqueça dela, sabe? Você no seu relacionamento com você, e aí você pode até ter deixado você de lado, né? Nas formas de ter que ser mãe, ser esposa, ser profissional, sabe? Enquanto isso faz esse autoabandono também. Então repense, traz você de volta no dia a dia. Converse com as pessoas do seu lado, fala que você vai precisar fazer isso por você. O Sérgio coloca que ficou 2 dias no Ubatuba e foi ótimo, né, para sua saúde mental. Muito bom, Sérgio. Descansar, colocar o pé na areia, fazer o que você gosta, estar no aqui e agora. Então, eu gostaria de lançar novamente, né, o tema da live aí, que é a pressa como novo abandono, tá? Na tentativa de você não ficar para trás, muita gente corre em direção a lugar nenhum,
né? A pressa ela até foi romantizada, sabe, como um sinônimo de produtividade. Então a pressa ela é colocada assim no status, né, de produtividade, mas é só mais um disfarce, né, para você fazer essa desconexão com você. Quanto a pressa, né, ela nos rouba a nossa presença, o quanto a pressa nos desconecta daquilo que a gente, né, tá sentindo, o quanto a pressa, né, faz com que você não esteja ali sentindo, ligada, né, fazendo aquilo, cuidando mais de você. A pressa, ela faz mal, né? E todos os dias as pessoas estão apressadas, né? Então todo dia a pessoa pode estar fazendo mal a ela. Eu trouxe essa temática porque ela é muito rica, né? A live ela é curta, mas esse tema da pressa traz muitas reflexões na saúde psicológica, no modo de viver, a interferência nas relações humanas, né? Como você se trata. Então a pressa ela faz essa desconexão com você. Então repense sobre isso. Tem um pessoal entrando aqui, a live, né, vai ficar aqui no Instagram, depois eu vou tentar gravar, se vocês quiserem dar uma olhada ou encaminhar para alguém. Começamos a live aqui às 20 horas, daqui a pouco a gente já está encerrando. Agradecer a presença da Nara, do José, Jonathan, do Paulo, né? Poder pensar aí sobre os prejuízos de viver uma vida apressada e a pressa como um fenômeno do autoabandono, né? Quando tudo precisa ser feito rápido, nada é feito com atenção, né? Do quanto fazer as coisas. Pense nisso assim, os prejuízos de fazer tudo rápido. Eu não estou dizendo que você não vai fazer coisas com rapidez. Eu estou falando o quanto isso está, né, está sendo uma forma de viver generalizada nas pessoas. Elas fazem tudo com pressa, né? Então, se você precisa fazer tudo rápido, você não tem atenção, você não tem calma, você não tem entrega, né? O que você perde, até trouxe isso aí na minha rede social, né? O que você perde quando você faz algo rápido, né? Quais são os prejuízos de fazer tudo rápido, né? Vou dar um exemplo de comer correndo, conversar olhando no celular, né? Ouvir sem escutar, viver sem estar no aqui e agora. O que isso acarreta? É muita coisa. Nós estamos desconsiderando, porque realmente estamos colocando a pressa ali, como esse, né? Romantizando ela e dando apoio para a pressa. Muito bem, você é uma pessoa sem tempo. Muito bem, você é uma pessoa na correria, na produtividade. Você está dentro, né, da engrenagem social, né? E olha como é grave. E a gente precisa olhar para isso. Comer correndo, comer rápido. Né? Você está conectado com o outro, mas você está no celular resolvendo as coisas, então você não está ali. Ouvir sem escutar. Viver sem estar no aqui e agora. Né? A correria, parece que a correria te prometeu o sucesso, mas só te entregou a ansiedade. Né? O agora, ele virou um obstáculo a ser superado, né? O aqui e agora virou esse obstáculo a ser superado, como se o futuro fosse um prêmio que justifica o abandono do momento presente. Então eu acho muito importante esse tema, né? Acho que a gente até pode fazer outras lives em relação a isso, porque está no dia a dia das pessoas, é um tema atual e que traz prejuízos, né? Sabe a presença, assim, né? Do quanto, e a presença, essa rebelde silenciosa, né? A presença, ela é uma rebelde silenciosa, né? Que continua sendo o que te traria paz, né? Essa conexão consigo. E a gente não consegue mais estar presente, né? E até essa questão, o que você vem perdendo tentando ganhar tempo? O que você perdeu, né, tendo pressa? Onde você se colocou quando a pressa é presente? Você se abandonou? Né? O quanto é importante olhar para isso, sim. Olá, Júlio. Olá.
Acho que é importante pensar, por exemplo, vamos pegar o dia de hoje, uma segunda-feira, começando. O quanto hoje você fez ações, se comportou, agiu com pressa. Hoje eu estava vindo do consultório, lógico que a gente tem os horários, as obrigações, né? E aí essa reflexão comigo, né, do quanto você caminhar, né, você vai para o carro, você vai para casa, sair do consultório, quanto esse processo de você estar ali, né? Uma coisa importante para desacelerar é aprender novamente a observar a cena. Tá acontecendo várias coisas ali, né? Eu tô ali andando para chegar, para pegar o carro, para vir para minha casa, para sair do consultório. Tem toda uma história, tem toda uma caminhada. Isso não precisa ser, né, desconsiderado. Porque para mim, para eu estar aqui, eu saí do consultório, eu vim para cá. Tem todo um caminhar, caminhando na vida, né? Fazendo as coisas no aqui e agora, traz uma relação diferente com a vida. Isso é sério, traz. A forma de viver fica diferente quando você faz as coisas com calma. Júlio, um forte abraço a você. Saudade de você. A live começou às 20, qualquer coisa dá uma olhadinha lá se interessar. Estamos falando da pressa. E que a gente possa cuidar melhor de viver uma vida, né, sem tanta pressa em todos os momentos, em todas as áreas da vida, né? Ainda mais com a gente. Não tenha pressa de ser você. Você está em construção, você está em altos e baixos, você está, acho que até essa pressa de deixar você pronto, estamos nos aprontando, estamos vivendo, então não está pronto, né? Então acho que é importante. Fernanda, forte abraço. Então, aonde você se coloca quando você vive na pressa, né? É uma reflexão aí do autoabandono. Desacelerar-se e desacelerar a vida é um autocuidado, tá? Pense nisso, desacelerar a vida é um autocuidado, é um autorrespeito. Desacelerar a vida é deixar de se abandonar, né? E acho que umas reflexões assim gostaria de trazer, né? Como você pode se reconsiderar na vida. Até fazer as pazes com você. Se você é acelerado, é apressado, você não come direito, você não dorme direito, você não se escuta, você tá ali, desconsiderando você. Então o convite, até para iniciar a semana, é você considerar ou reconsiderar você na sua relação com a vida, na sua relação com o tempo, né? Como que você pode se reconsiderar no seu tempo de vida, como você pode se reconsiderar no seu dia a dia, como você pode deixar se abandonar, né? Repensar sobre o seu jeito de viver e a sua pressa, né? Como você pode desacelerar algumas coisas na sua vida. O que você tem que mudar no dia a dia para não ficar reproduzindo esse excesso da pressa? O que você pode mudar no dia a dia, né? Acho que é um ponto importante. Pequenas mudanças, gradativamente, devagar, ser incluída na sua rotina de mais calma para viver, ainda mais na sua relação com você. Obrigado, o pessoal dando aqui já uma gratidão. Adiar o encontro, eu digo que quando você está com pressa, você vai adiando o seu encontro com você mesmo, né? E adiar esse encontro consigo mesmo é um autoabandono, né? Não deixa a pressa, né, impedir a sua conexão com você. Acho que é um exercício importante, assim. Poder falar na pressa no sentido dela nos impedir, né, de viver o momento presente com mais conexão, né? Porque isso está trazendo muitas patologias e muitos prejuízos, né, na saúde física e psicológica das pessoas, né? A live ela é curta, ela é provocativa, ela traz essas reflexões, né? Se você quiser, né, compartilhar aí com algumas pessoas que você acha que precisa pensar sobre a pressa, né?
Então a pressa, esse fenômeno atual, né, ela está em alta. A pressa, a correria, ela está aí na vida das pessoas, mas é necessário frear isso, rever sobre isso, né? Porque precisamos mais respeito, respeito pelo tempo, respeito pelo ritmo, respeito, né, pelo processo da vida, né? Somos desrespeitosos quando você é apressado, né? Você está fazendo mal. Tem coisas que você tem que estar apressado, porque tá aí, né? No cotidiano, é trabalho, é compromissos. Mas se você começar já a desapressar aquilo que você, né, que não depende do outro, né? Se você tiver esse tempo, esse silêncio, essa calma, né? Comece pelo relacionamento com você. Em que momento você não precisa apressar coisas que você pode fazer por você. Enfim, gostaria de agradecer a presença de vocês nessa live, né? Pontuando aí a importância de desacelerar o modo de viver, né? E que você possa começar a semana considerando essa relação com o tempo de uma forma que você não precisa apressar tudo. Você precisa viver a vida com mais entrega e não apressar a vida. Enfim, agradeço a todos os presentes, um forte abraço, que você comece a semana com essa calma de poder olhar a sua forma de viver, se respeitar e se reconsiderar, né? Não se abandone, né? Traga essa percepção da vida e essa sensação, né, de estar presente no cotidiano com muita entrega, com muito respeito. Respeite a si e não se acelere o tempo todo, né? Se acalme, se aconchegue, porque precisamos estar no momento presente. Obrigado a todos, obrigado aos amigos da live, essa parceria. Tenha uma ótima semana e até mais. Muito obrigada.